Amiga e amigo investidor, esse é o Panorama de Outubro e o Onde Investir em Novembro de 2022. O objetivo desse vídeo hoje é simplificar o entendimento do cenário econômico e correlacionar com as classes de investimentos. Assim, a gente entende como as classes se comportaram no mês passado, como elas podem se comportar no mês atual e também nos demais meses pela frente. Ao final, eu vou apresentar a sugestão padrão da XP para cada perfil de investidora e investidor e em cada classe de investimentos. Vamos começar por ela, pela política. Grande destaque do mês de outubro, sem qualquer dúvida, foi a definição das eleições. Muitos me perguntaram, Ricardo, se a oposição ao presidente ganhou, por que a bolsa não caiu? Uma das capacidades que o mercado de investimentos tem é se antecipar às perspectivas futuras. Certamente, a derrota do presidente já estava de alguma forma no preço dos ativos mais voláteis. Por isso, não houve um movimento significativo no pós-eleições. O grande desafio político do momento é compreender a nova equipe econômica do governo a partir de 2023. Como ela vai se comportar com relação a gastos públicos, compromissos sociais e com o crescimento produtivo do Brasil. Agora, o cenário macro do Brasil e do mundo. Aqui temos uma combinação com o tópico de política. Muitas das decisões do governo dos últimos anos permitiram o crescimento de diversos segmentos produtivos. As reformas, marcos legais, autonomia do Banco Central, desburocratizações diversas seguem dando atratividade ao Brasil. O importante é estarmos atentos e não permitirmos a desconstrução dessas conquistas que foram fundamentais para o desenvolvimento da nossa nação até aqui. E claro, tem muito para desenvolver. O nosso país segue sim interessante do ponto de vista estrutural para se investir, pois ainda tem bastante espaço para ampliação produtiva. Em breve, a possível e prevista redução das taxas de juros podem facilitar o acesso a recursos que podem ser direcionados para mais investimentos produtivos. No cenário mundial, as principais economias do mundo seguem ampliando juros para combater a inflação. E essa é a grande ameaça de recessões em economias muito importantes do mundo todo. Enquanto o Brasil segue na rota de possivelmente reduzir juros e ampliar a capacidade produtiva, as principais nações do mundo desaceleram. E isso, claro, pode afetar a nossa produtividade, uma vez que o Brasil é exportador de insumos, materiais e muitas outras coisas para essas mesmas nações. Agora, as classes de investimentos. Começando pela renda fixa pós-fixados. A última reunião do Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano. A classe segue muito favorável para os recursos de baixo risco ou para aqueles recursos da liquidez emergencial, além também do balanço de risco das carteiras de investidores moderados e agressivos. A gente estima que reduções nessa classe, reduções da Selic, ocorram apenas ao longo de 2023, claro, se mantiver uma inflação controlada. Aqui, Tesouro Selic, CDBs, letras de créditos, fundos de renda fixa pós-fixados seguem com as sugestões para cumprir a alocação na classe, podendo até mesmo render um pouco acima da Selic. Inflação IPCA. A última parcial da inflação divulgada dá sinais que a deflação já passou. Temos um acumulado inflacionário nos últimos 12 meses de 7,17%. Essa classe ela se torna um instrumento de defesa caso o novo governo queira adotar e implementar decisões que vão na direção oposta ao controle de gastos públicos. Então aqui nessa classe, visando o longo prazo, temos Tesouro IPCA+, CDBs IPCA+, e outros ativos indexados à inflação. Renda fixa pré-fixados. Com a perspectiva da redução da taxa Selic, esses ativos podem, no longo prazo, proporcionar rentabilidade acima da renda fixa pós-fixados. Aqui também temos os títulos públicos, CDBs, letras de crédito e outros ativos em diversas faixas de prazo. Multimercados. Fundos de investimentos dessa classe foram boas alternativas no cenário recente. Como os gestores têm mandato,
permissão dos investidores para investir em múltiplas classes de investimentos, muitos deles tiveram performances muito favoráveis, como eu disse, recentemente. É importante te dizer que a classe tem alguma volatilidade e riscos, então se você é conservador, eu sugiro que você não tenha fundos multimercados. Na plataforma de fundos da XP existem centenas de opções de fundos e a gente pode te ajudar tanto no quanto em qual fundo investir de acordo com o seu perfil de investimentos. Renda variável, que é o mesmo que as ações na bolsa de valores, fundos imobiliários e outros derivativos. O índice Ibovespa acumulou até o final de outubro, nesse ano de 2022, uma valorização de 11,7%, alcançando 116 mil pontos. No mês de outubro, apenas o índice se valorizou 5,45%. Para investidores com perfis moderados e agressivos, as ações das empresas, carteiras recomendadas de ações, fundos de ações, fundos imobiliários seguem favoráveis para uma parte da sua carteira de investimentos, com foco no longo prazo. Na última análise, Visão XP para a Bolsa, o alvo do Ibovespa para a virada desse ano é de 132 mil pontos. Gente, isso é só uma previsão. A nossa mesa de operações em renda variável pode te ajudar a fazer a operação das carteiras recomendadas da XP e até mesmo de outras casas independentes que nós temos homologadas. Internacionais. Talvez a classe que mais sofreu no ano. E por quê? Nós tivemos um movimento de valorização do real frente ao dólar de quase 9% nesse ano. E isso impacta a classe, afinal, ela é quase sempre indexada ao dólar. Além da desvalorização do dólar, os ativos de investimento internacionais estão em queda nesse ano por conta da inflação das economias desenvolvidas, sem contar as ameaças de recessão dessas economias. Então, se você tem investimentos nessa classe, é hora de apertar os cintos, se manter nela com foco no longo prazo. Aqui, como oportunidade, temos fundos de investimentos e as BDRs, ativos no Brasil, que tem oscilação dos valores em dólar, indexados a empresas e índices internacionais. Então, como prometido, para fechar o vídeo, a sugestão da análise XP para cada perfil de investimentos. Conservadores, 97% renda fixa pós-fixados e apenas 3% renda fixa inflação. Moderados, 29% renda fixa pós, 3% renda fixa pré, 15% inflação, 26% multimercados, 16% renda variável, 8% internacionais, 3% alternativos. Os agressivos, 3% pós-fixados, 4% pré, 16% inflação, 22% multimercados, 34% renda variável, 16% internacionais e 5% alternativos. É claro que a sua alocação pode ser perfeitamente diferente ou intermediária dessas sugestões que eu apresentei. Isso vai depender do seu perfil individual e personalizado, dos prazos e das performances recentes das classes de investimentos que você já tem alocado. Quais os ativos e soluções mais indicados para cada classe? Isso é o que fazemos na assessoria de investimentos. Então, gente, conte sempre comigo e com o meu time de assessoras e assessores de investimentos aqui da Big. Até o próximo.